exposição inicial vai começar com essa parte sobre um pouco gestão por competência, como é que a gente vem trabalhando esse tema, e depois a gente passaria para discutir mais especificamente a questão de diversidade cultural. Eu estou trabalhando esse tema de gestão por competências muito ligado a uma proposta de um modelo que tem toda uma especificidade, que tem toda uma finalidade de trabalhar a questão de competências linkado à questão das estratégias das organizações, das mudanças que as empresas estão enfrentando hoje num ambiente que está muito mais complexo, muito mais competitivo, e a nossa ideia é sempre trabalhar competência ligada à questão de estratégia. Por que isso? E aqui eu acho que eu estou falando com profissionais que estão mexendo com essa área também, e a gente, quando começa a dizer, bom, por que a gente vai mexer com competência? O que a competência tem de tão diferente, tá certo, em relação a outros modelos, às outras propostas na área de recursos humanos? Será que se eu trabalhar com a questão de competência, eu estou trabalhando com características das pessoas, com traços de personalidade? E aí a gente vai acabar saindo com aquela lista, né, de características e diz, não, nós estamos trabalhando com competência e o perfil que nós precisamos é uma pessoa que seja proativa, que tenha iniciativa, que seja responsável, que seja criativa, que tenha... Enfim, a gente sai com aquela, né, de traços, características e diz, bom, isso aqui é competência, o conjunto disso é competência. Ora, dentro da nossa proposta, dentro da proposta que a gente vem desenvolvendo, nós estamos justamente procurando trabalhar esse tema competência ligado à questão da estratégia organizacional, tá certo? No sentido de que, a partir da definição da sua estratégia, uma organização define as competências que ela necessita para viabilizar a sua estratégia e, a partir justamente de saber também quais são as suas competências-chave, ela pode redefinir a sua estratégia. Um pouco da nossa proposta é trabalhar uma ideia de um círculo virtuoso que, não só a partir da estratégia você define as competências, mas a partir das competências você chega à estratégia. E isso tudo aconteceria num processo de aprendizagem permanente. E, então, nesse sentido, nós estamos trabalhando com um conceito de competência que vai um pouco além dessa ideia dos traços, dessa ideia de características da pessoa, e que tem, então, como objetivo, tá certo, linkar a ideia de competência à ideia de um saber agir responsável, reconhecido, que implica em mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos, habilidades que agreguem valor econômico à organização e valor social ao indivíduo. Eu chamaria a atenção, tá certo, a dois pontos fundamentais nessa definição. A primeira é que, quando a gente está trabalhando com a ideia de competência, nós vamos ter que estar superando o velho modelo taylorista-fordista de gestão de pessoas por cargo. Ou seja, você encontrar aquela pessoa para ocupar aquele cargo. Mas você vai estar trabalhando pessoas, tá certo?, que vão estar utilizando no seu exercício profissional verbos diferentes, como mobilizar, como se responsabilizar, como comprometer, enfim, verbos que não estavam dentro daquele modelo clássico taylorista-fordista. E, ao justamente trabalharem e pensarem e saberem agir
tá certo? Nesse contexto profissional, não só elas estão agregando alguma coisa importante para essa empresa, para essa organização, mas elas também estão agregando valor a si próprias. Então, é muito dentro dessa linha que a gente vem desenvolvendo o nosso trabalho sobre competências, estratégias e aprendizagem. Ora, pulando aqui toda uma discussão e um trabalho mais teórico e empírico sobre isso, como é que a gente daí introduz a questão da diversidade cultural? Se, dentro desse modelinho, nós estamos pensando, tá certo? Estratégias, tá certo? Definindo competências essenciais, as competências chaves, dessas competências eu redefinindo a estratégia, é justamente a partir dessas competências essenciais que eu começo a trabalhar com as competências de cada pessoa, com as competências dos indivíduos, tá certo? Que podem ser competências técnicas, ligadas inclusive ao conhecimento, à formação dessa pessoa, competências sobre o negócio, competências mais estratégicas e competências sociais, como, por exemplo, a capacidade de comunicação. Ora, vocês vão dizer, bom, ela está chamando comunicação de competência, por quê? Ué, o que isso tem de novo? A ideia nossa, quer dizer, de diferenciar, por exemplo, a competência de comunicação de uma competência, de uma habilidade de comunicação, de um skill comunicação, significa o seguinte, quer dizer, se eu tenho um skill, uma habilidade de comunicação, eu posso ser uma pessoa que, por exemplo, fala muito bem em público. E posso achar que, para desenvolver esse skill, eu tenho mais é que fazer aqueles cursos de oratória do... Vocês sabem aqueles que a gente recebe enfim, um curso de oratória e ser um brilhante orador. Olha, e chegar aqui, falar, e vocês todos chegarem e dizer, puxa vida, como ela fala bem. Agora, o que ficou daquilo, o que ficou de conteúdo, não ficou nada, tá certo? Ou eu sou capaz de redigir textos, ou eu sou capaz de mandar e-mails, tá certo? Com uma velocidade incrível. A questão da competência de comunicação significa muito mais eu ser capaz de me colocar no outro, saber o modelo mental daquela pessoa com a qual eu estou me comunicando, para ver se aquilo que eu estou falando está chegando a essa pessoa e quais são os indicadores que eu vou ter que houve um certo feedback. Ora, essa competência de se comunicar vai ficando cada vez mais crucial dentro do mundo em que você tem que ter muito mais um partilhar essas informações, esses objetivos, para você ter que aquelas pessoas que trabalham naquela organização se comprometam com aqueles objetivos, assumam que aqueles objetivos fazem sentido, tenham capacidade de mobilizar recursos para atingir aqueles objetivos, tanto os objetivos da organização quanto os seus próprios objetivos. Então, justamente, é dentro desse modelo que a gente vem desenvolvendo, inclusive, os trabalhos a respeito da questão da diversidade cultural. Então, foi dentro dessa ideia de começar a trabalhar a questão da diversidade ligada à questão da competência que nós iniciamos alguns estudos, primeiro, verificando quais são as empresas no Brasil que vêm adotando uma política de diversidade cultural e, posteriormente, tendo oportunidade de fazer um trabalho numa determinada empresa, que inclusive a Estela vai explicar melhor, e que objetivou justamente implementar um programa de diversidade com um foco, com uma perspectiva um pouco diferente da perspectiva que vinha da matriz, pois é uma empresa subsidiária de uma empresa americana, perspectiva essa que nós sentimos muito mais adequada à realidade brasileira. Porque se dentro da matriz nos Estados Unidos, a implementação de um programa de diversidade cultural estava muito mais ligada à ideia de cotas,
tá certo? E a ideia de estar cumprindo com os requisitos da affirmative action, da ação afirmativa e de todos os regulamentos legais, aqui no Brasil, a gente sentiu que pensar um programa de diversidade a partir de cotas teria muito pouca chance da coisa decolar, ou até podia começar, mas dificilmente ela teria continuidade dentro da empresa. A gente sabe muito bem, e aí é uma coisa de cultura brasileira, né, que quando você quer que uma lei, que alguma coisa não pegue, você sai com uma lei, né? Quer dizer, aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Então, se você acha que você não, quer dizer, que você quer que essa coisa toda de cotas, essa coisa toda de pensar em pessoas, em minorias, em pessoas diferentes, etc. Eu não quero que pegue, eu saio com uma lei. A probabilidade de não pegar é muito maior. Então, se a gente quer pensar a ideia de introduzir uma política de diversidade cultural dentro de uma organização, nós sentimos que seria muito mais interessante e ela teria muito mais probabilidade de sucesso se ela fosse trabalhada nesse quadro de referências, de competências interessantes de se ter dentro desta organização. E se trabalhar barreiras, tá certo? Para que as pessoas não coloquem barreiras a ter certas pessoas dentro. Mas sintam, se essas pessoas são competentes, se essas pessoas trazem um olhar diferente, trazem uma perspectiva diferente, trazem algo mais, vale a pena elas estarem aqui dentro? Foi um pouco dentro desse sentido, dentro dessa perspectiva, que a gente orientou o nosso projeto. Ok? Então, eu acho que foi um pouco, esse é o histórico. Eu tenho o conceito de diversidade, benefícios, etc., quer dizer, toda uma parte de referência conceitual e teórica sobre diversidade cultural, mas eu acho que é mais aproveitável para nós essa noite se a gente passar já para a Estela, colocar o que foi esse caso, como é que a gente trabalhou, e aí abrir para debate com vocês. E aí vocês também vão perguntando e a gente vai esclarecendo o que a gente puder. Ok? A gente vai falar um pouquinho sobre como que esse programa foi e está sendo gerenciado, né? Como a própria Tereza falou, ele surgiu na matriz com o objetivo, e quando chegou aqui no Brasil, na filial brasileira, e começaram as discussões, percebeu-se realmente que seria muito difícil a gente trabalhar o programa de diversidade dentro do conceito proposto pela matriz, porque a própria organização começou a rejeitar o que estava sendo proposto. Se nós estamos falando num programa diferente, que a pessoa tem que se sentir incluída, tem que se sentir valorizada e tem que ter competência para a organização atingir a estratégia que ela se propôs, então tem que ser um programa que tenha como objetivo agregar valor econômico ao negócio e social às pessoas. Então, o conceito de competência veio para o projeto da mesma forma, porque projeto de agregação de valor econômico, embora tenha este lado de inclusão, de valorização das pessoas, do ser humano e, consequentemente, das competências. Vou começar reportando para vocês de 1998 para frente. Por que não voltar quando começou o projeto? O projeto, na verdade, começou na década de 80 na matriz. Só que ele veio passando por uma série de transformações, chegou ao Brasil em 1996, houve todo um processo de
tradução do manual, de adequação desse manual, de climatização desse manual, mas a gente optou que não ia seguir o manual, porque o que tinha neste manual como proposta não atingia o objetivo que a organização aqui no Brasil estava se propondo. É por isso que a gente vai começar a discutir a partir de 1990. Eu vou voltar um pouquinho aqui, 97. Por quê? Já em 97 foi desenvolvida a primeira pesquisa sobre diversidade, junto com uma pesquisa anual que é feita pela Matriz. Essa pesquisa é uma pesquisa de clima, que ela mapeia uma série de situações dentro da organização, mas o Brasil incluiu um anexo onde ele fez uma pesquisa nas divisões dessa empresa existentes no Brasil. Em 1998, desenvolveu-se a análise do resultado da pesquisa global, em conjunto com este universo que foi mapeado relativo à raça, sexo e escolaridade. Desenvolveu-se ações para recursos humanos baseado no resultado dessa pesquisa e decidiu-se por redesenhar toda a missão, visão e estratégia da empresa. Por quê? O que existia anteriormente era uma coisa que estava meio que desvinculada a todos os outros programas. Então, partiu-se para o redesenho da missão, da visão e da estratégia, e é importante aqui salientar que isso foi feito com toda a liderança da empresa. Então, houve a participação mesmo do grupo de gerentes, de supervisores, para definir isso. Houve a definição das competências, e aqui as da organização, as de cada área da empresa e as de cada perfil dos profissionais dentro da organização. Se a gente pensa em termos genéricos, a impressão que isso foi um trabalho muito simples de ser feito, mas foi muito difícil. Por quê? Dentro das próprias áreas, tinham pessoas que não conseguiam identificar as mesmas estratégias. Então, foi um trabalho muito complicado e a gente vai ter condição de discutir isso um pouquinho para frente. Ainda em 98... 2 workshops anuais com o staff de todas as divisões no Brasil, com o objetivo de discutir e definir as estratégias do programa de diversidade cultural. E para avaliação dessas estratégias, onde a gente conseguiu caminhar, onde não conseguiu caminhar, quais foram os fatores que fizeram com que nós tivéssemos atingidos ou não atingido o objetivo que a gente se propôs. Então, esses workshops acontecem. E um workshop a todos os empregados, e esse workshop é muito interativo, é muito participativo, porque as pessoas absorvem o conceito de diversidade, mais o conceito de competência, e trabalham em cima de soluções, em busca de soluções para os problemas que eles vivem no dia a dia de trabalho deles. Como a Tereza falou, que o programa está calcado principalmente em desenvolvimento de equipes diversas. O que a gente está falando aqui de equipes diversas? É trabalhar mesmo em projetos onde tenham pessoas com diferentes níveis de conhecimento, com diferentes formações, de diferentes áreas, porque muitas vezes a solução está na mão do operário e não só num grupo de técnicos. Então, essas equipes diversas aqui estão sendo assim muito trabalhadas. Está muito focado no desenvolvimento da liderança, que também tem uma forte base do conceito de competência. Ela está todinha montada sobre a estratégia da empresa e sobre o conceito de competência. Os workshops estão tendo continuidades. Nós passamos o ano todinho de 99 discutindo e definindo competências, porque não é um conceito tão fácil de se entender, mas a gente precisa vivenciar o conceito, porque senão as pessoas não absorvem e não levam isso para a atividade de trabalho.
a incorporação das políticas de diversidade nos processos de recrutamento e seleção e eventos de integração que acontecem com as diferentes áreas da organização e das diferentes divisões no Brasil. Ainda em 99 foi feita uma segunda pesquisa sobre a diversidade. A pesquisa global é feita a cada 2 anos e a de diversidade está acompanhando a periodicidade dessa pesquisa. As políticas de RH já foram modificadas e já tem a ênfase de competências. Hoje a gente tem uma situação diferente. Nós não temos mais uma avaliação de desempenho, que quando a gente fala em desempenho, a gente está falando de passado. A gente está falando em avaliação de desenvolvimento com ênfase em competências. Então, cada área é avaliada pelas competências que estão definidas e linkadas com a estratégia do negócio. Então, cada área tem uma avaliação de diferente. E um ponto importante aqui a ser ressaltado é que está sempre enfocando o futuro e de forma positiva, que a avaliação de desempenho, acredito que muitos de vocês já passam ainda por elas, né? Então, assim, a gente é sempre lembrado pelas coisas que não foram bem feitas, por coisas que não foram cumpridas, e o foco aqui não é esse, é no sentido do positivo, de trabalhar e preparar para o futuro. Foi desenvolvida uma avaliação por resultados, que aqui entra a participação nos lucros, então é uma avaliação totalmente diferente, que está linkada aos objetivos que foram estabelecidos para atingir as estratégias. E uma coisa interessante aqui, o resultado atingido pelo supervisor ou pelo gerente da área é o que vale para os empregados dele. Então, o resultado é o resultado de uma equipe mesmo. Então, não é de uma única pessoa, é o esforço que a equipe fez e aí vem o pagamento por que a gente chama, né? E aqui uma coisa muito importante que surgiu pelo próprio desenvolvimento do programa de diversidade, que é o programa de envolvimento comunitário, que a gente está usando muito esse programa para desenvolver novas competências nas pessoas, porque elas, por obrigação do que elas fazem como voluntária, elas desenvolvem uma habilidade muito maior de comunicação, de relacionamento, de capacidade de mobilizar, porque ali ela tem que fazer para arrecadar recursos, para mobilizar pessoas, para atingir as metas que elas têm estabelecidas com as comunidades. Então, esse programa aqui tem sido uma excelente fonte de desenvolvimento com a comunidade. Tanto que a pessoa que hoje é a coordenadora desse programa, era uma pessoa extremamente tímida. Hoje, assim, já tem 1 ano e meio, mais ou menos, que esse programa está andando. Ela tem uma facilidade para se comunicar, para circular por todos os níveis da organização, que é absurdo. Antes ela não tinha. Era uma pessoa extremamente fechada, não discriminando, mas fazendo uma observação. Ela é uma Nisei, então o Nisei por si só já é mais fechadinho. Ela hoje fala para os cotovelos, consegue mobilizar uma planta quase que sozinha para conseguir os recursos. E hoje está se cogitando em que o programa desta empresa seja o link para todas as outras empresas da região. E é ela quem está mobilizando todo esse trabalho. Então, assim, procurou condensar bastante e deixar mais o tempo para pergunta, porque acho que vocês devem ter um monte de perguntas para fazer sobre o trabalho. Reportei aqui 2 anos para vocês, mas é um trabalho de praticamente 10 anos. Então, assim, a gente se coloca à disposição, tanto eu quanto a Tereza, para poder responder as dúvidas de vocês ou complicar um pouco mais, né?
primeiro, como é que vocês trabalharam as barreiras, né? E outra coisa, eu entendi o trabalho com as divisões, os empregados, mas assim, esse primeiro trabalho que eu entendo que foi feito com a cúpula, com a direção da empresa, foi durante quanto tempo o workshop, mais ou menos assim, o perfil do tipo de coisa que vocês discutiam com eles ou que faziam com eles? Não tenho uma ideia do que orientou os workshops. Eu acho que esse, para mim, está sendo o maior desafio em termos de trabalhar as pessoas. Porque a barreira, ao se trabalhar com uma pessoa diferente da gente, e diferente que pode ser em termos de sexo, de cor, de raça, de região, de sotaque, de qualquer coisa, ela nunca é consciente. Ela sempre é inconsciente. Quer dizer, todos nós nos adoramos imaginar como pessoas absolutamente sem preconceitos. Se eu perguntar aqui para todos nós, assim, nos sentimos absolutamente sem preconceitos, até começar a trabalhar com uma pessoa ou conviver com uma pessoa que é diferente da gente, né? Que pensa diferente, que olha as coisas diferente, que traz uma visão diferente. O explicitar essa barreira, eu tenho sentido como um dos grandes desafios do projeto. Eu não sou psicóloga de formação, eu sou socióloga e tenho muito respeito ao se trabalhar questões como essas, porque eu acho que você invade as pessoas de uma maneira muito complicada. E eu prefiro usar instrumentos que, para mim, são mais fáceis. Por exemplo, usar um filme. Tem certos tipos de filme que o assistir aquele filme, o ver essas coisas acontecendo e o discutir isso e aí transpor para a minha situação profissional, gera um tipo de conscientização daquele processo muito grande. Ou colocar um caso, a gente tem, olha, os recursos, quer dizer, durante esses anos, quer dizer, desde 97 que a gente vem trabalhando com tudo isso, os recursos que tem inovado a cada workshop, a cada reunião, etc., têm sido significativos em termos justamente das pessoas começarem a explicitar e a pôr para fora um pouco das suas barreiras e aí, ao olhar para a situação de trabalho, por que nessa situação eu não consigo chegar naquela pessoa, eu não consigo me comunicar, eu não consigo ver o ponto daquela pessoa. Então, esse tem sido um trabalho, e aí eu estou usando muito mais, a minha formação e o meu instrumental como socióloga, que trabalha com pesquisação e tal, do que, por exemplo, talvez se eu fosse psicóloga de formação terapêutica, etc. Eu não tenho e sou muito respeitosa, sabe? Eu acho que interdisciplinaridade é uma coisa muito importante, mas o limite entre a interdisciplinaridade e a picaretagem é tênue. E toda vez que a gente se mete na seara alheia sem estar confiante, a gente tende a fazer, e eu acho que isso você... Sabe, tem uma questão de respeito pelo ser humano. E eu estou falando aqui, eu acho que vocês, dentro do Conselho, devem debater essas questões e questões éticas com muito mais competência do que eu, tá certo? Então, olha, que todo lado de cá vou com muito mais cuidado. Agora, foram trabalhos muito importantes e foram trabalhos, inclusive, importantes da gente fazer com a própria cúpula da organização. Porque um dos primeiros workshops que a gente fez foi até para dizer o que vocês sentem preconceito, tá certo? E é muito claro. Aí as pessoas, inclusive, assim, não, preconceito contra preto, jamais alguém vai dizer que tem, nem contra mulher, nem com isso, aquilo. Eu prefiro dizer, eu tenho preconceito contra presidiário, tá certo? Eu tenho preconceito... outras coisas que a gente não vai comentar aqui, que senão vai dar pepino. Mas tem um certo momento que a gente vai começar a trabalhar mesmo. O que é a tua barreira? A comunicação, a trabalhar com essa pessoa, a puxar essa pessoa para junto de você, que tipo de visão que ela vai te trazer que você não quer. Porque, óbvio, todo mundo gosta muito de trabalhar com quem é bem parecidinho, né? Quem é bem... Por quê? Porque isso me facilita tremendamente. Eu jamais vou ter a discordância, eu jamais vou ter outra ideia, eu jamais vou ter outra visão, eu jamais vou ter um não, tá certo? E isso, para nós, foi uma coisa muito importante.
E foi um trabalho que foi feito em muitas situações, inclusive no programa de liderança que a Estela mencionou. Quer dizer, nos programas de liderança que a gente trabalhou, teve todo um dia e meio mexendo com a ideia do autoconhecimento. Nós tínhamos uma profissional que é muito competente, que trabalha com tipos psicológicos vindos do Jung, etc., e que aí as pessoas realmente tinham que se conhecer, se trabalhar, se pensar, e a partir disso trabalhar a questão da diversidade cultural. E eles todos sabiam que, como a empresa tinha colocado que uma das competências importantes era essa, quer dizer, é a ideia da diversidade, é o trabalhar em equipes diversas, todos eles iam ter que se trabalhar. E começou de cima para baixo. E eu acho que foi um processo muito bonito. Inclusive, um processo que pegou... para mim, foi uma agradabilíssima surpresa, porque eu vi pessoas mudarem. Coisas que você acha que esse tipo de coisa é muito complicado, que a pessoa só muda da boca para fora. De repente, eu vi pessoas mudarem, realmente começar a refletir sobre si mesmas e refletir sobre essas questões de forma diversa. A minha pergunta é o seguinte: a minha preocupação sempre foi, quando eu ouço falar de diversidade, é que tipo de inclusão estão sendo feitas nas empresas, né? Porque o que eu tenho visto é que essa inclusão tem sido bem desfavorável, não só para os incluídos, como para todos, porque os salários das mulheres são bem mais baixos, e então o que acontece? Acaba baixando o salário de todo mundo. Não é para menos que hoje a massa salarial vem diminuindo a cada ano, não só no Brasil, como em todos os países, né? Então, a minha preocupação é essa: que tipo de inclusão está sendo feita? Então, quando se fala de diversidade, a minha preocupação é sempre essa: que tipo de inclusão é essa? Eu acho que você tem toda a razão. A gente está numa sociedade caminhando para cada vez mais inclusão. E a própria noção de competência tem uma noção muito clara de inclusão e exclusão. Quer dizer, se você não tem já determinadas competências, principalmente competências que vêm da educação, que vêm da formação primeira, a situação está cada vez mais difícil. Mas no caso específico dessa empresa, a inclusão incorporou, tá certo, gênero, incorporou raça, incorporou regiões do país, incorporou formações diferentes, e isso sempre pensando como, na ótica do agregar valor, não teve esse tipo de repercussão de rebaixamento salarial, tá certo? Porque você, puxa vida, se você está contratando uma pessoa, se você está querendo, por exemplo, uma das barreiras que se tinha era dentro de uma das unidades, de um dos negócios de defensivos químicos, que para trabalhar na área comercial você precisa ser agrônomo. Agora, nunca se disse se era agrônomo ou agrônoma, só que só se tinha agrônomo. E aí, a partir do programa e de todas as discussões, se começou a contratar mulheres. Mas isso sim, quer dizer, por quê? Porque você teria um novo olhar, uma nova visão, uma nova relação com o cliente, sem isso implicar num rebaixamento salarial. Agora, você tem toda a razão. Eu acho que tem empresas que podem utilizar, inclusive, uma política, entre aspas, de diversidade cultural, tá certo, para rebaixar salário, porque a feminilização da força de trabalho muitas vezes implica nisso. No caso específico dessa empresa, isso não aconteceu, né? Eu gostaria de entender também, quando vocês correlacionaram a organização, né, a missão, a política e os valores, e chegaram à construção de um perfil, ou seja, estamos falando de valores maiores, né, até chegar a um perfil do cargo da pessoa. Como é que a gente correlaciona a diversidade, né, e o cargo, ou necessariamente o ocupante do cargo? Olha, a sua questão realmente, acho que como todas as outras que estão saindo, é uma questão super importante, crucial, em termos da gente pegar o modelo de gestão por competência e não simplesmente usá-lo como uma nova roupagem que os profissionais de recursos humanos estão querendo usar para vender coisas novas.
Mas é um modelo que você não pode continuar trabalhando com a ideia do cargo. A unidade não pode ser o cargo. A unidade tem que ser a pessoa, um indivíduo. Se você pensar, então, a unidade como um indivíduo, tá certo? A pessoa, e você está trabalhando as competências ligadas às competências da organização, a estratégia, etc., a ideia de perfil não é perfil, aqueles traços, mas seria o seguinte, quer dizer, dentro daquele raciocínio que a Estela foi colocando, a gente trabalhou as estratégias de cada negócio. Aí você chegava nas competências das áreas. Então, a área comercial, uma área de operações, a partir dali você chegava nas competências das pessoas. E aí essas competências poderiam estar blocadas, por exemplo, olha, dentro de uma determinada área, a questão da iniciativa, da criatividade é fundamental, quer dizer, o empreendedorismo, quer dizer. E em outra, isso não. Então, você não vai ter isso aqui, tá certo? Agora, trabalhar em equipes diversas foi uma competência que apareceu para todos. E aí, inclusive, uma proposta da organização que isso é uma questão fundamental e que isso está contribuindo para a melhoria da organização, quer dizer, está agregando valor à organização, tá? Então, foi um pouco por aí que foi o nosso raciocínio. Agora, da minha experiência pessoal, profissional, trabalhando com outras empresas, inclusive em cursos que a gente tem lá na faculdade, as empresas que estão iniciando esse processo, começando a trabalhar com as competências individuais, é muito difícil de você chegar depois na questão de estratégia. Tá? Você não faz esse caminho de volta. Tá? Você tem que trabalhar aqui, indo para cá e de cá para lá, porque senão depois não chega. Você tem, é o que eu digo, é uma lista. Você pode ter uma lista de supermercado que você vai ticando, tá certo? E não realmente o que isso tem a ver com a estratégia do negócio. Eu também gostaria de saber como que os profissionais da área de RH, né, que eu acho que tem a ver um pouco com o nosso público aqui, lidaram com a questão da diversidade, né? No processo todo, desde quando foi implantado, como foram, né, as resistências e quais os projetos, né, que esses profissionais então acabaram implantando? Primeiro ponto que vocês falaram de barreiras, e aí eu vou juntar com as barreiras de recursos humanos, porque, na verdade, recursos humanos tinha todo o trabalho de operacionalizar, junto com a consultoria, tudo o que precisava ser realizado, como que as pessoas reagiam, como que isso anda lá dentro. Assim, tem resistências? Tem. Porque no começo muitas pessoas não compraram a ideia, aquilo foi comprado até que as pessoas entendessem a importância desse projeto ter esse desenho. Foram mais de 4 anos de trabalho para a gente convencer o pessoal de que isso era importante. Só um exemplo bem prático, assim, que todo mundo deve vivenciar. Temos problemas nos equipamentos que ficam no campo. Então, tinha um problema de caráter técnico. O que acontecia? Sentava os engenheiros e o supervisor da área. Só que quem operava realmente o equipamento e sabia o que dava de problema não era convidado a entrar nessa equipe de discussão. E muitas vezes uma solução que poderia chegar num ponto de equilíbrio em 15, 20 minutos, levavam-se horas, porque a pessoa principal, a que tinha competência para falar o que estava acontecendo e qual era a solução, não estava ali. Então, essa foi uma barreira bastante grande no começo e que está sendo vencida. Hoje, assim, as pessoas convidam quem realmente precisa estar na equipe, participando da solução num problema. Mas isso não foi assim da noite para o dia, não. Por quê? A Tereza bem tocou, né? A liderança era uma barreira, hoje ela está crescendo bastante, da mesma forma que quando a gente falava em trabalhar em equipe diversa, também era. Então, assim, se colocou algumas formatações, né? Alguns estereótipos. O peão não sabe, então ele não vai.
Então, acho que não é bem por aí. Ele vai, sim, e precisa se sentir incluído em relação a isso, né? E isso também fez com que reduzisse uma outra barreira, que era da comunicação. Ela não está solucionada, não, mas hoje ela já está bem encaminhada. Então, são quatro grandes pontos, né, que se trabalha dentro do projeto, que são as grandes barreiras que se tem dentro da organização. Que era a questão de estereotipizar algumas coisas, né? A fulano não vai porque ele não é supervisor, ou fulano não vai porque ele é o mecânico da história. Então, sempre tinha esse tipo de barreira para trabalhar. Quando vocês falaram, né, como que houve a orientação dos workshops, sempre foi em função do que se tinha como necessidade de atingir na estratégia. Então, ele sempre foi orientado pela estratégia do negócio, e isso é um consenso das divisões que fazem parte da matriz aqui no Brasil. Então, sempre a estratégia foi a orientadora da montagem de cada workshop, da montagem de cada trabalho interativo com todos os níveis. Quanto à questão da inclusão, eu acho que a gente não tem que pensar só em termos de questões salariais, e nem em questão de que a feminilização faz com que os salários abaixem. Eu acho que a gente tem que pensar numa série de outros tipos de inclusão, que eu acho que é a inclusão da própria pessoa no contexto, né? Ela pode ter o salário igual e achar que está bem. Não é isso. Ela tem que se sentir um membro ativo daquilo. Ela tem que se sentir partícipe da história. Então, ela tem que estar participando das diferentes discussões mesmo, porque ela pode ter o salário equiparado só para não ter discussão, mas não é por aí. Ela tem que se sentir um membro daquilo, com voz, com voto, com uma série de coisas. Ela pode até ser o voto vencido, que muitas vezes a gente até é, mas eu acho que não é o fato disso, é o fato de poder estar dando a participação dela, a contribuição dela, dando ideias, sugerindo novas coisas. Eu acho que esse é o ponto forte. Tem que gerar, sim, o resultado econômico, mas a pessoa também tem que se sentir incluída socialmente, aceita pelo grupo. Quando vocês falaram, né, e aí a gente vai voltar na questão do cargo e do perfil, foi uma grande discussão e tem sido ainda uma grande discussão dentro da organização. Primeiro, assim, definir as competências do negócio até que não foi difícil, mas quando foi migrando para as áreas, o que teve que acontecer? Aquilo tinha que ser um consenso para a área, todos tinham que entender as mesmas coisas. A Tereza foi até divertido, porque no momento foi divertido. Outro, assim, foi interessante, porque tinha áreas que tinham pontos de vista totalmente diferentes sobre a mesma coisa. Então, aquilo, assim, levou várias sessões para se chegar num consenso que fazia sentido para o grupo como um todo. Porque como que você ia depois avaliar o indivíduo dentro daquilo? Porque é a área que tem que ter aquele perfil. É a área que tem que dominar aquela competência. Porque se aquilo não fica claro, incorporado para todo mundo, é muito difícil você verificar o tamanho da defasagem que existe entre o conceito daquela competência, o que se exige daquela competência e o estágio em que aquele indivíduo está. Porque você tem que trabalhar praticamente um a um. E é esse trabalho quem faz é o gerente, não é recursos humanos. O gerente é responsável por fazer trabalho. Porque a RH não tem condição de avaliar qual o nível de resposta para cada uma daquelas competências. Então, é o gerente que faz isso. Então, o conceito que se instituiu como válido para uma área ainda está sendo trabalhado no nível do indivíduo, porque cada um está num estágio. E é por isso que se optou por trabalhar a avaliação de desenvolvimento, porque cada pessoa está num estágio diferente.
Então, tem-se um plano diferente. Então, tem-se mesmo que, como diria assim, um contrato psicológico com aquela pessoa para ela dar a resposta que a organização precisa. E não é uma resposta só para a organização, é para a pessoa também. Porque muitas pessoas também estão se repensando nesse processo. Se é realmente aquilo que ela quer, como ela equilibra as diferentes necessidades. Então, aí é um trabalho muito grande de quem está na área de recursos humanos mesmo. É de trabalhar sendo o suporte dessa gerência para que não se fixe numa posição. Porque se ficar no cargo, pode jogar tudo fora. Como a Tereza falou, não tem sentido. Nós estamos trabalhando diferenças individuais aí. Como que a gente chega a esses níveis de diferença numa resposta positiva para os dois lados? Que é esse que é o objetivo e o grande desafio. Porque você tem que ter o equilíbrio das duas partes. Então, é um trabalho assim longo, mas eu posso dizer para vocês muito, muito gratificante, porque você cresce junto com todo mundo. A área de recursos humanos que fica sendo o elo, né, entre todas as áreas, no fim ela aprende um pouco de todas as competências. Por quê? Ela sabe exatamente o que a área precisa e como suportar o gerente nessa árdua tarefa de desenvolver isso. Tanto que foi feito para a organização um manual de como se desenvolver essas competências. Porque tem que ter toda uma metodologia, porque cada pessoa está num nível. Então, você precisa trabalhar conforme o nível daquela pessoa. Então, é um contrato mesmo que se estabelece com o indivíduo. E a responsabilidade da gerência, de cada gerência dessas áreas, é bastante grande, porque tem que ser uma pessoa muito atenta, muito focada em desenvolvimento dos recursos humanos que estão sobre a responsabilidade dele. E que antigamente, não tão antigamente assim, né? A própria Tereza fala, a grande maioria das organizações brasileiras ainda estão trabalhando no esquema de cargo, onde as pessoas ficam engessadas, mas se exige exatamente o trabalho delas. Então, precisa ser muito bem avaliado isso, porque senão o sistema por competências não funciona. Estela, quando você estava falando na medida que se definia as competências, apareciam as diferenças entre uma mesma área, do que seria a competência adequada para desenvolvimento daquela área. Na hora de definir isso com o grupo, apareciam os conflitos. A minha pergunta é, como eram administrados esses conflitos, visto que dentro de uma empresa a gente sabe que existe um jogo de poder e as pessoas nem sempre são éticas nesse sentido, porque quando você apresenta a coisa, fica muito bonito as pessoas assim se expondo e dispostas a mudar. E eu fiquei aqui pensando, é isso na prática, na hora da pessoa defender um interesse próprio dentro da organização. Olha, eu acho assim, ali eu acho que não estava em jogo uma questão de poder. Primeiro porque as estratégias tinham sido definidas e consensadas. O que teve que acontecer e aconteceu e levou várias sessões, eu disse isso aqui para vocês, foi no sentido de ter que quase que assim desmontar cada competência para que as pessoas entendessem o real significado delas e se aquilo fazia sentido para atingir aquela estratégia. Então, assim, foram horas e horas de discussões, porque muitas coisas que eles pensavam que tinha que estar fazendo parte daquele rol de competências, depois que eles entenderam o conceito, não tinha. Isso, mas o que teve um trabalho exausto, e aí é mérito da Tereza mesmo, porque ela trabalhou essa questão de entendimento mesmo de cada uma das competências, e as pessoas falaram, não, realmente, isso aqui não tem nada a ver com o que a gente estava pensando. Só um exemplo bem prático. São várias estratégias que tem, porque cada linha demanda uma necessidade diferente, tem uma estratégia diferente. Todo mundo achou que inovação era necessário. E uma das linhas não precisava da inovação.
E para eles entenderem isso, ela teve que trabalhar muito esse conceito. Porque o que tinha? Tem que haver hoje, numa determinada linha, precisa e muito da inovação, de criar novos produtos, de fazer novas coisas. Mas uma outra linha tem uma estratégia para um mercado mais maduro. Que então você tem que fazer o quê? Melhorias contínuas, não é um processo de inovação. Para eles entenderem essa diferença, precisou de muito trabalho, de muitas horas de discussão. Então, aí eu acho que não valeu uma questão de poder, porque a estratégia estava lá. O que eles tinham que fazer era entender o significado da competência para ver se realmente ia alcançar a estratégia. Isso. Não para a pessoa, é entendimento do conceito, absorção desse conceito para fazer análise se realmente ia ser necessário para atingir aquela estratégia que estava colocada. Começava até antes, começava com entender a estratégia. Sabe, é uma coisa, quer dizer, a parte toda de estratégia sempre o que é? Privilégio de uma cúpula pensante. E não todo mundo tem que entender. Tudo bem, deve ter algumas partes da estratégia que fica muito... Você não pode ficar divulgando e trabalhando com... Sabe, você consegue perfeitamente dizer, olha, os nossos objetivos estratégicos esse ano são esses. Só que todo mundo tem que conhecer e entender. A hora que a gente fazia uma discussão, você observava que o pessoal estava apoiando. Então, como é que daí você sai para a discussão de competência? A minha questão era quase que complementando a pergunta da colega, né? Principalmente na questão da manutenção, né, do nível de motivação das pessoas que estão lidando diretamente com os problemas, né, do grupo em si, né? Eu acho que a resistência ela existe a todo momento. E como é que faz a manutenção desse trabalho? Principalmente o pessoal ligado à área de RH, né? Em que sentido? Quais os instrumentos que vocês utilizam para fazer dar esse suporte para que todo o sistema, todo o trabalho de vocês continue funcionando e dando resultados como vocês apresentaram? Olha, eu vou voltar aqui atrás. Não é um projeto de recursos humanos e não é recursos humanos que é responsável por sim, mas a participação trabalho, da área de vocês, nesse sentido. Né? O que existe é um comprometimento mesmo, no sentido da palavra, de todas as áreas da organização. Por quê? Porque é um programa estratégico. Para a gente, ele é um programa de agregação de valor econômico, onde tem o outro lado, que é a inclusão das pessoas. Então, eu acho que existe, assim, uma coisa muito interessante. Primeiro, porque cada gerente nessa organização está sendo preparado para ser o gestor dos seus recursos humanos há mais de 5 anos. Se vocês me perguntarem se todos estão devidamente preparados, não. Mas eu posso assegurar para vocês que 80% do trabalho de gestão de pessoas é feito por eles. Então, recursos humanos nessa organização tem uma posição muito estratégica. E este é o grande segredo. Ele faz parte do board. Então, ele tem voto, sim, ele falou, isso funciona, isso não funciona. Eu acho que o diferencial é esse, porque na hora que a gente senta para discutir todos os diretores da organização com o superintendente, ele tem voz como qualquer outro. Normalmente, quem tem muita voz é o gerente de marketing, é o gerente de operações, que são os que mais pesam. Lá tem voto. Por quê? Ele é uma das pessoas que tem a responsabilidade pelos resultados da estratégia. Porque se a gente montar uma estratégia para trabalhar em recursos humanos que não tem a ver com a estratégia da organização, não tem sentido. Então, assim, a estratégia é uma para todo mundo, só que aí a gente tem, lógico, cada área depois tem as suas estratégias para atingir aquilo. Mas eu acho que o grande segredo é recursos humanos sentar no board. Porque aí ele consegue mobilizar todas as outras áreas para o atingimento daquele objetivo. Eu acho que o grande segredo é esse. Então, eu acho que a motivação vem daí. Porque é um programa da organização. E todos os gerentes têm a responsabilidade por isso. Tanto que esse programa, nós somos avaliados por resultados por ele. Então, assim, se os gerentes não conseguirem atingir a meta que se estabeleceu
para o programa, nós vamos perdendo pontuação. Então, é um programa da organização, não é de recursos humanos. Então, a motivação é mantida porque ele é estratégico e acho que o grande segredo é recursos humanos estar sentado na decisão. Porque, normalmente, recursos humanos costuma ser comunicado, né? Então, não pode ser assim, ele precisa ser incluído. Então, eu acho que é o grande segredo de um programa como esse dar certo. E isso é válido para um programa de instalação de gestão por competência. Se ele não fizer parte do board, esquece, porque não chega onde precisa chegar. Porque ele precisa avaliar com a organização como um todo os prós e os contras daquilo, como fazer, que estratégia adotar, porque é um programa da empresa, não é da área. Se esse conceito não for trabalhado dentro da organização, eu acredito que é muito difícil dar certo. Vocês trabalharam muito com mudança de comportamento, né? Até aquele exemplo que você citou de uma pessoa que era tímida e depois começou a se mobilizar, a se comunicar melhor, né? Que técnica vocês usaram de mudança de comportamento? E, assim, não sei, você é psicóloga? Sou assistente social. Certo. E vocês utilizaram os conhecimentos da psicologia para isso? E como foi trabalhar essa questão? Olha, não. Foi muito uma coisa assim de comprometimento mesmo com a estratégia da organização. Se você perguntar assim, utilizou tal técnica? Não. Foi uma coisa, como eu disse para vocês, surgiu do próprio grupo muitas coisas. Tanto assim, nunca a gente vinha com resposta pronta. Sempre o grupo dizia o que devia de ser feito. O único momento que a gente usou mesmo foi no programa de liderança, que foi aquilo que eu estava comentando com a Aparecida. Nos outros, não. Então, vocês vejam bem, a liderança é uma parte pequena dentro da empresa. Então, foi mesmo que uma resposta quase que assim, o pessoal sentiu a necessidade de dizer o que devia de ser feito e como devia de ser feito. Então, assim, o pessoal de liderança passou, mas é o quê? 8% da população, quer dizer, é uma minoria. Então, não teve a utilização de técnica, não. E o trabalho que foi feito foi muito no sentido do autoconhecimento, que foi feito com a psicóloga, foi no sentido de cada um se conhecer. E isso foi muito bom, porque as pessoas elas precisaram se reposicionar, porque muitas tinham uma imagem distorcida delas mesmas, né? Então, mas assim, de técnica para mudar comportamento, não. Bom, eu gostaria de agradecer a colaboração de vocês, a vinda de vocês. Foi uma belíssima explanação. Acho que nós começamos a idealizar esse evento, né, no final do ano passado, e o tema inicial era qualidade de vida e diversidade cultural, né? Aí chegamos nesse outro, conversando com a Maria Tereza, chegamos nesse outro consenso, né? Eu acho que foi excelente ideia, magnífico. E outra oportunidade, nós vamos podendo estar discutindo a questão da qualidade de vida e como qualidade de vida entraria nesses processos, né? E gostaria de agradecer a todos. Obrigada pela paciência de vocês e a gente está à disposição. Ok?